Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Foi criado por ti. Nós também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Naru, 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 naru.
Aleluia, glória a Deus. Boa noite, querido. Estamos de volta com mais um culto online, com mais um culto da comunidade evangélica Geração Eleita, culto de edificação. Hoje o Senhor vai aumentar o nosso conhecimento, vai aumentar a nossa fé, transformar a nossa vida e nos dar posse da promessa de Deus, que é de recompensa. Seja bem-vindo, você e a sua família, querido. Deus com certeza tem algo especial para fazer nas nossas vidas hoje. Então se acomode, em nome de Jesus. Já quero começar lembrando você que você é o responsável por criar um ambiente de culto aí na tua casa, um ambiente de adoração, um ambiente propício para que o Senhor possa ministrar na tua vida aquilo que Ele tem para ministrar na tua vida, amém? Algo muito especial que vai, além de transformar, vai trazer muitos benefícios no nome de Jesus. E acredite, querido, quando eu digo que são verdadeiros tesouros escondidos que o Senhor tem nos dado nesses dias, são palavras que com certeza vai fazer toda a diferença na nossa vida, amém? Então, no nome de Jesus, querido, no nome de Jesus, não permita, cuide da ordem do culto aí na tua casa, no nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que entrou agora, em nome do Senhor Jesus, amém? No nome do Senhor Jesus. Você não precisa abrir, mas Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus também diz lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Na última frase do versículo, diz assim, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? No nome de Jesus, se você está com mais alguém aí, diga para ele assim, chegou a nossa vez. Amém? Fala para ele, chegou a nossa vez. E vem o tempo e já chegou. Fala, o nosso tempo é agora. A nossa hora é agora. Deus vai ministrar na nossa vida algo especial. Deus vai transformar a nossa vida e nos dar posse dessa promessa. Amém? No nome do Senhor Jesus. Chegou o tempo. O tempo é de Deus, querido. O tempo é de Deus. E como há tempo para todo propósito. O propósito é nosso, mas o tempo é de Deus. E Deus está dizendo que chegou o tempo, chegou a nossa vez. Só que não é por força e também não é por violência, não é pela força do teu braço, não é pelo teu conhecimento. Lembra da palavra que foi pregada domingo? Querido, Deus não precisa do teu barco, Jesus não precisa do teu barco, Jesus não precisa do teu dinheiro, Jesus não precisa do teu conhecimento. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, querido, no nome de Jesus. Quero que você fique de pé aí na tua casa. Decida no teu coração de participar de um culto, não somente de assisti-lo. Então, no nome de Jesus, fique de pé. Está cansado, manda esse cansaço embora. Está desanimado, manda esse desânimo embora. Está triste, manda essa tristeza embora. Está angustiado, manda essa angústia embora. Você está preocupado, não se preocupe. Deus já disse que nós não precisamos nos preocupar com o que haveremos de comer, de beber e de vestir. Que Ele é o responsável pelas nossas vidas, querido. Se nós estivermos na direção que o Senhor nos deu, se nós andarmos na presença dEle, se nós obedecermos os seus mandamentos, como está escrito em Deuteronômio 28, todas essas bênçãos, diz o Senhor, virão e nos alcançarão. E o versículo 3 lá de Deuteronômio 28 diz assim, bendito serás tu no campo e bendito serás tu na cidade. Aonde você for, você será bendito, e aonde você colocar as tuas mãos, haverá prosperidade. Oh, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, fecha os teus olhos aí na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que aonde está o Espírito Santo, aí a liberdade. Então, no nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo está aí na tua casa, ministrando no teu coração, ministrando na tua vida. Então você é livre, você está livre. Há liberdade na tua vida, na tua casa, na tua família, para que você mova no sobrenatural de Deus. Oh, em nome de Jesus,
levanta as tuas mãos em nome de Jesus e comece a orar e comece a derramar aos pés da cruz de Cristo. Comece a derramar diante do Senhor o teu coração, em nome de Jesus, querido, reconhecendo sempre que Ele é soberano, em nome de Jesus, reconhecendo sempre a tua dependência dEle. Você não é nada sem Ele, nós não somos nada sem Ele, nós necessitamos, nós precisamos dEle, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai, nós te adoramos, nós, ó Deus, nos dobramos diante da tua presença, nós nos submetemos a ti, Senhor, porque não somos nada sem ti, Pai. Nós necessitamos de ti, nós precisamos de ti, Pai. Estenda as tuas mãos sobre nós. Vê se há em nós algum caminho mau, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum pensamento, algum sentimento, algo que possa impedir, meu Deus, a tua bênção na nossa vida, que possa impedir o nosso louvor, que possa impedir, meu Deus, a nossa adoração a ti, que possa impedir o nosso culto, que possa nos impedir, ó Deus, de nos render a ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai, e arranca de nós, troca, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toda angústia, toda tristeza, troca, Senhor, no nome de Jesus, todo desespero, pela alegria, pela esperança do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó Espírito Santo, no nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, toma meu irmão, tu sabe como foi o dia dele, tu sabe como está sendo, meu Deus, para ele agora, tu sabe quais são as lutas, ó Deus, Pai, tu sabe quais são as suas preocupações, mas no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, nós estamos nas tuas mãos, porque se há alguém que pode, ó Deus, nos socorrer, se há alguém que pode nos estender a mão, se há alguém que pode nos dar vitória, esse alguém é o Senhor, esse alguém é o Senhor, Pai, e ninguém mais, em nome de Jesus, toma meu irmão, toma, meu Deus, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, esse tempo que teremos contigo, Senhor, em nome de Jesus, invade as nossas vidas, toma o lugar que é teu, no nosso coração, na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, querido, continue orando, continue derramando o teu coração diante de Deus, se esvaziando de você mesmo, para que o Senhor enche o teu coração, porque é necessário que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, e que nós diminuamos cada vez mais, em nome de Jesus, é necessário que Ele cresça, por isso se derrame, se entregue, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, continue orando. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? E nós estamos aqui para engrandecer o nome dEle. Nós estamos aqui para derramar diante do Senhor o nosso melhor, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso coração. Nós estamos aqui para derramar diante dEle tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos é do Senhor, porque veio dele, amém? Ele é a fonte de todas as coisas da nossa vida, e nós precisamos, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma deseja por ti, Jesus, deseja a tua presença, ó Pai, amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos adorar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença, Pai. A tua presença é o que sacia a nossa alma, Senhor. É o que traz, ó Deus, um sentido para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que não tem fim. E não há nada que possamos fazer que vai acrescentar mais amor do Senhor para com as nossas vidas. Não há nada que façamos que também retira, ó Deus, alguma parte do teu amor para conosco. O teu amor é sublime, o teu amor é pleno, o teu amor, Jesus, é a razão da nossa existência. E por isso nós te adoramos aqui neste lugar. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar aí na sua casa, dando glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Querido, eu quero que você abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo
no capítulo 9. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Paulo escreveu tanto aqui, e eu falo segunda carta de Paulo somente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Amém, glória a Deus. Segunda carta de Paulo. Oh, Jesus, glória a Deus. A partir do verso 6, diz assim. Aleluia. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, eu não preciso explicar muito do que se trata esse texto, do que está falando sobre semear com generosidade. Também não preciso te dizer a respeito do que eu estou falando nesse momento do nosso culto aqui da geração eleita, que é o momento que nós falamos sobre dízimos e ofertas. Nós cremos nesse princípio, querido, e nós cremos nesse princípio de dízimo e oferta, meu irmão, não porque a igreja precise do teu dinheiro, não porque a igreja necessite de coisas, não, porque a palavra de Deus nos garante que é o Senhor quem sustenta a igreja, é o Senhor quem faz a igreja. Amém? Glória a Deus. Nós cremos no princípio de dízimo e oferta, mas nós cremos que dízimos e ofertas são a forma que Deus escolheu para submetermos ao Senhor as nossas finanças, assim como tem outras maneiras também de o fazermos. Amém? E é a maneira de nós nos mostrarmos gratos a Deus pela generosidade dele para conosco. É a maneira, sendo fiéis nos dízimos e ofertas, nós, além de ser gratos, nós estamos dizendo a ele que nós, e diante de todo mundo espiritual, que nós reconhecemos a soberania dele, que nós entendemos que tudo vem dele, que o que nós temos, que o que nós recebemos, não é fruto da obra das nossas mãos, não é fruto do nosso trabalho somente, mas é como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, você tem um trabalho, você tem ganhos, e esses ganhos, você tem você trabalha, você efetua uma mão de obra para que você consiga um salário. Mas se não fosse o Senhor, se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não abençoar a obra das nossas mãos, em vão é isso. Então você recebe um salário, se o Senhor não abençoar o teu salário, querido, ele não serve para nada, ele não adianta nada. Querido, muitos têm pregado, falado a respeito de dízimo e oferta, para que aí quando chega num versículo como esse que nós lemos aqui, o versículo 11, que diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Então tem muita gente que faz isso
porque quer ser enriquecido. Não, nós como igreja não tiramos dízimo e oferta, nós não cobramos dízimo e oferta, nós não incentivamos as pessoas a serem dizimistas e ofertantes para que a igreja se torne rica e alcance coisas e tenha coisas. Não, não é isso. Mas também nós ensinamos, querido, que você não deve dar dízimo para que você seja rico de coisas, porque não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Temos dito que o mundo vai necessitar da igreja mais do que necessitou um dia. E na hora que eles vierem buscar a ajuda da igreja, querido, nós teremos para dar. Porque o Senhor irá nos abençoar para isso. É disso que a palavra de Deus está dizendo. Ele está falando assim, eu vou enriquecer você de todas as formas, porque quando vierem buscar ajuda em você, você vai ter para dar. Você vai poder ser generoso, porque você vai ter para ofertar na vida daquela pessoa. Amém? Por nosso intermédio, a sua generosidade resultará em ação de graças a Deus. Ou seja, quando você dizima e quando você oferta, você adora a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nesse entendimento, querido, se você tem dízimos e ofertas para entregar na igreja, no nome de Jesus, querido, de hoje até quinta-feira, né? Porque quinta-feira temos culto novamente e nós estaremos ministrando novamente sobre dízimos e ofertas. Então, até quinta-feira, se você tem dízimos e ofertas para entregar, você pode fazer da seguinte forma. Na descrição da live tem os dados bancários da conta da igreja, tem a chave Pix da igreja também, que você pode fazer uma transferência, amém? Um depósito, você escolhe, tem o QR Code que você também com os dados bancários para você, para facilitar a sua fidelidade. E se você não quer fazer, quer levar na igreja, no domingo, 7h30 da noite, nós teremos culto presencial e você pode levar lá em nome de Jesus. Amém? Se de todo fica difícil para você, entre em contato conosco que nós veremos contigo a melhor forma de você dizimar e ofertar. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, te agradecemos, te louvamos, porque tu és Deus. Tudo que temos, que somos, veio de ti, Pai. E quiséramos nós trazer ao teu altar algo de nós mesmos, Senhor. Mas como disse Davi, num dos seus salmos, ó Deus, até a vontade de te adorar não vem de nós, vem de ti também, Senhor. Então, no nome de Jesus, como está também em 1 Crônicas 29, Senhor Deus, quiséramos nós te dar algo de nós mesmos. Tudo que nós te damos é apenas um pouco daquilo que o Senhor já tem nos dado. Pai, aceita o nosso sacrifício agora, a nossa fidelidade agora. E no nome de Jesus, se revela fiel como está na tua palavra e cumpre a tua palavra sobre nós e sobre a vida de cada um, Senhor Deus. Não que tem dízimo, mas que crê nesse princípio, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai, consagramos a Ti os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento e manutenção na Tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Com oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar querer, faça o que está em teu coração. Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está tirando um tempo precioso para aprender mais de Deus. E isso é maravilhoso. Hoje eu estava lendo o livro de Provérbios, né, com os meus filhos.
E a palavra de Deus fala assim em Provérbios 2, que a gente tem que buscar o conhecimento de Deus, como se busca a prata preciosa. Amém? Que nós devemos buscar com todo o nosso coração. E o Senhor vai ter prazer em se revelar a nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Ó Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra, de entender o profundo e o escondido. Pai, nós somos privilegiados, porque nós temos a Ti, Senhor, que não nos deixa na escuridão, que não nos deixa nas trevas. Pelo contrário, como a Tua palavra diz, o Senhor traz luz às nossas trevas. Então nós Te damos glória e honra e todo louvor e adoração por isso. Fica conosco, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Seja bem-vindo aí na casa do meu irmão e da minha irmã. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. E ajuda-nos a entender as coisas espirituais, pois a Tua palavra diz que o homem natural não discerne das coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então que o Senhor venha sobre nós com graça e unção, para que possamos entender o que o Senhor tem para nos falar hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito especial, que é um assunto sobre o milênio. Então eu quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 20. Apocalipse no capítulo 20. Amém? Enquanto você vai abrindo aí, eu vou colocar aqui então o assunto da nossa ministração de hoje. Nós vamos falar sobre o milênio. Milênio. Por quê? Porque esse é um assunto, na verdade, que tem muitas curiosidades, muitos questionamentos. Existem muitas ideias do que possa ser este milênio. Existem muitas opiniões acerca desse assunto. E hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus. O que para nós vai significar este milênio? Amém? Glória a Deus. Amados, se tiver algum problema no som aí, você nos avise, tá? Por favor. Se estiver ocorrendo tudo bem, coloca um joinha aí. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então vamos ler Apocalipse 20, a partir do verso 1. Vai dizer assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Verso 4. Vi também tronos, e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Grifa aí na sua Bíblia esta palavra: sacerdotes de Deus e de Cristo. Amém? Vamos continuar. Verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Verso 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fala assim: meu Deus, misericórdia. Então nós acabamos de ler toda esta referência de Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo 15. E aqui tem coisas preciosíssimas da parte de Deus. O fato é, amados, vamos começar do começo, né? O que seria então o milênio? Vamos trazer uma definição para o que seja o milênio. O milênio, então, ele vai ser uma era, um período de paz, prosperidade, de justiça e de abundância. Então, o milênio é um período de paz, justiça, prosperidade e abundância. E também de retidão. Vamos colocar mais essa característica aqui. Retidão. Então você imagina, vai ser um período onde só vai se experimentar estas coisas: paz, prosperidade, justiça, abundância e retidão. Significa que será um período maravilhoso. Será algo extraordinário. Isso só será possível por quê? Porque a Bíblia garante que será um período
onde Cristo estará reinando. Então, Cristo reina neste período. Certo, gente? Agora tem uma questão. Existem muitas visões acerca desse período. E a gente vai tratar deles hoje, um por um, tá? Existe, assim como quando a gente fala sobre tribulação, existe o pré-tribulacionista, o intertribulacionista e o pós-tribulacionista. E cada uma dessas visões, elas são construídas em cima do ponto acerca da volta de Jesus, né? O ponto central é a volta de Jesus. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus volta antes da tribulação, por isso eles são chamados de pré. Os intertribulacionistas ou mesotribulacionistas acreditam que a volta de Jesus acontece no período de 7 anos. Lembra que a gente estudou na aula passada que vai ter um período de 3 anos e meio separado. Então, Jesus voltaria ali naquele ponto. Então, por isso eles são chamados de inter ou meso, porque é na metade do período de 7 anos. E os pós-tribulacionistas são chamados assim porque eles creem que primeiro acontece a tribulação e logo após Jesus volta. Amém? Então, da mesma maneira, acontece também com o milênio, né? Então, nós vamos estudar aqui. Quais são essas linhas? Quais são essas visões que nós temos acerca do milênio? A primeira delas é o amilenismo. O que seria esse amilenismo? Essa palavra a, ela tem uma conotação de negação. Mas no caso do amilenismo, não é que eles não acreditam que não haverá milênio. Não é isso. Eles acreditam que o milênio não será literal. Não será um período cronológico de 1000 anos. Não será um período cronológico de 1000 anos em que Cristo vai reinar na terra. Eles acreditam que esse período de 1000 anos seja simbólico, seja um simbolismo. Certo, gente? Então, por causa disso, eles vão dizer, não há um milênio literal. E eles acreditam que esse período, essa era, é a era da igreja. Então, eles acreditam que, na verdade, quando Cristo veio a primeira vez e morreu e ressuscitou, ele já inaugurou o reino milenar. Então, ele já deu início a esse período de paz, de prosperidade, de abundância, de retidão. Então, eles dizem, o milênio não é literal, é simbólico. Cristo já inaugurou o milênio. Então, uma outra coisa que eles também acreditam é a respeito da ressurreição. Eles acreditam que todos, tanto como o ímpio como salvo, todos ressuscitam juntos. Todos ressuscitam juntos. Eles acreditam que tanto o justo quanto o ímpio vai ressuscitar no mesmo momento. Tá, gente? Então, essa é uma característica dos amilenistas. E aí, quais são os argumentos que eles usam para chegar a estas conclusões? Eles dizem assim, bom, a gente olha na Bíblia a palavra 1000 anos. E aí a gente só encontra essa palavra 1000 anos nesse texto de Apocalipse capítulo 20. A gente não encontra em nenhum outro lugar na Bíblia
fazendo menção de um período de 1000 anos onde Cristo vai reinar na terra. Então eles dizem que por causa disso, eles preferem acreditar que seja algo simbólico. Só que esse argumento é um pouco fraco. Por quê? Porque existem muitas situações na Bíblia que só aparecem uma vez. E nem por isso nós deixamos de crer que elas aconteceram, ou que elas ainda acontecerão. Uma prova disso é a Torre de Babel, é a Arca de Noé. Uma prova disso, a própria palavra Trindade. Você não encontra a palavra Trindade na Bíblia. Mas nós cremos que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é porque não existe essa palavra declarada na Bíblia que nós vamos refutar a doutrina, entende? Então isso já se torna um argumento muito fraco para se crer num milênio apenas simbólico. O outro argumento que eles usam é que, como nós lemos aqui em Apocalipse, que no início do milênio vai acontecer algo. Satanás, o diabo, fala assim, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, ele será o quê? Preso. Então eles dizem assim, não, mas quando Jesus ressuscitou, ele já prendeu Satanás. Satanás já está preso. Mas isso não entra em concordância com os acontecimentos no Novo Testamento. Por quê? Mesmo depois da ressurreição de Jesus, a gente percebe um mundo ainda entregue a Satanás. O próprio texto diz que este mundo jaz do maligno. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim: o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então não faria sentido para nós acreditar que nós já estaríamos vivendo esse milênio pelo fato de que Jesus já derrotou Satanás na cruz. É bem verdade que ele já fez isso. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que vai chegar um momento em que todos os inimigos do Senhor Jesus serão colocados debaixo dos seus pés. Então existe um momento específico para a vitória de Cristo e da sua igreja sobre todos os inimigos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, amados, o que a gente entende com isso? Que, na verdade, quando Cristo fala, e é bem verdade que várias passagens bíblicas Cristo fala, o reino de Deus já está entre vós. Eu vim por causa do reino, para estabelecer o reino. É bem verdade isso. Só que então, mas o que de fato acontece é que nós recebemos a promessa do reino. Mas nós temos uma promessa. É como você ter uma herança. Alguém que tem uma herança para receber, ela tem uma promessa de herança. Mas vai chegar o dia que ela vai possuir aquela herança. Então, de maneira espiritual, nós temos já a garantia, a promessa de um reino, mas ainda de fato não o possuímos. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Daniel. Vamos ler. Daniel, capítulo 7. A gente vai ouvir muito falar de Daniel. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, vai dizer assim. Verso 18. Os santos do Altíssimo, porém, receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Mas aí você vai dizer assim, pastora, mas aqui está falando já do reino eterno de Deus.
É verdade. Mas o milênio, no caso, para nós, ele simbolizaria uma partícula deste reino eterno de Deus. Estão entendendo? Amém? Olha o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhes obedecerão. Sabe o que está dizendo aqui? Que, na verdade, o reino eterno de Deus, ele é um. Mas o milênio vai ser um momento, um período, onde todos os povos da terra irão experimentar deste governo, deste reino. Então eles estarão vivendo uma partícula do reino eterno de Cristo. Amém, gente? Estão compreendendo? Então os amilenistas, eles têm essa visão de que nós, na verdade, já estamos vivendo um milênio. Ele não é literal, ele é apenas uma simbologia. E aí você passa a entender uma coisa. Quando a igreja passou a achar que o milênio seria dessa maneira, isso se tornou uma porta de entrada para algo chamado teologia da prosperidade. Porque agora o crente imagina assim, já que eu já estou vivendo o milênio, então eu tenho que ser muito próspero. Já que eu estou vivendo o milênio, então eu tenho que triunfar sobre todas as coisas. Já que eu estou vivendo o milênio, eu tenho que governar nessa terra. Eu tenho que tomar posse das melhores casas, dos melhores lugares, porque eu já estou vivendo o milênio. Então você começa a conhecer um pouquinho da origem dessa visão. Essa visão, ela não está aí por um acaso, ela tem uma origem. E quando a igreja passou a acreditar que já estamos vivendo no milênio, e que esse milênio é aqui, é agora, é nesse momento, se tornou uma porta aberta para esse tipo de pensamento, para esse tipo de teologia. Estão compreendendo agora? Agora nós vamos falar dos pós-milenistas. Pós-milenistas. Eles são bem parecidos com os amilenistas. Eles também não acreditam num milênio literal. Eles acreditam também que já estamos vivendo no milênio. Só que tem uma diferença, uma pequena diferença. Eles acreditam que essa era da igreja vai só crescer, crescer, e vai chegar no ápice da volta de Cristo. Eles acreditam assim, que o mundo vai ser evangelizado, o mundo todo vai ser evangelizado. Então aí vai acontecer um momento onde vai haver apenas retidão. Vai acontecer um momento onde todos os homens irão fazer coisas boas, porque eles estarão convertidos ao Senhor Jesus. Então aí nesse momento, quando chega esse ápice, Jesus volta. Entende? Então por isso eles são chamados de pós-milenistas, porque Jesus volta depois já do milênio estabelecido na terra. Qual que é a base que eles usam? Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então eles pegam esse versículo e dizem, tá vendo? Primeiro vai haver uma ascensão da igreja no mundo inteiro,
E aí depois, quando tiver esse ápice, onde o mundo inteiro vai estar sendo evangelizado, Jesus volta. Mas aí ele já volta já com um milênio estabelecido. Ele não vem para inaugurar um milênio. Nós já estamos vivendo o milênio. Então esses são os pós-milenistas. Qual que é o problema dessa ideia? O problema dessa visão é que ela não entra em acordo com o que diz os outros evangelhos. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo vai dizer que vai haver crescimento tanto do trigo quanto do joio. A Bíblia também fala que nos últimos dias haverá um aumento da iniquidade. A Bíblia também diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará. Então isso não faria sentido. Se a igreja fosse crescer nessa proporção, nós acreditamos que a igreja, num período antes de Jesus voltar, estará vivendo um avivamento. Nós acreditamos nisso. Mas isso não significa que esse avivamento trará uma retidão para todas as nações. Que isso trará um evangelismo de maneira global, porque isso não se encaixaria dentro de um outro contexto que Jesus vem falando que vai acontecer nos últimos dias. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, se você está entendendo, dá um joinha aí, coloca uma carinha de uau. Me passa aí como que você está vendo essas visões aí. Amém, gente? E a última visão, que na verdade existe uma subdivisão dentro dessa última visão, é a dos pré-milenistas. Pré-milenistas. Vou escrever aqui. Pré-milenistas. Que acreditam que Jesus volta antes do milênio. Por isso são chamados de pré-milenistas. E dentro do pré-milenista, existe dois. O histórico, ou o tradicional, e o dispensacionalista. O dispensacionalista. O que é isso, pastor? É de comer? Vou explicar. O pré-milenismo histórico e tradicional é a ideia do milênio que surgiu na igreja primitiva. Foi a ideia que a igreja primitiva acreditava acerca do milênio. Então, ele seria, os dois pontos mais importantes seria que o milênio seria um período literal, um período realmente de 1000 anos, e que esse período seria na terra e não no céu, como alguns também querem supor que seja. Então, a principal característica do pré-milenista histórico é que ele acredita que será um período literal de 1000 anos cronológico. 999 mais 1000 anos. Vai ser esse período de 1000 anos e que ele estará acontecendo na terra. Então, qual que era a ideia deles? Que Jesus viria voltar para resgatar a sua igreja e fazer da sua igreja rei e sacerdote com Cristo, governando as nações do mundo. Então, os nossos irmãos da igreja primitiva, por isso que eles
eles se entregavam sem ter medo nenhum a toda aquela perseguição que eles sofriam. Por isso que para eles não era algo tão complicado, algo tão difícil, eles serem martirizados naquele momento, porque na ideia que eles tinham era que Cristo voltaria para fazer justiça ao seu sangue. Eles, na verdade, entregavam a própria vida, sabendo que haveria um dia em que aquele sacrifício teria valido a pena, porque eles iriam governar juntamente com Cristo sobre todas as nações da terra. Mas, desculpa, é mais ou menos assim. Sabe quando acontece alguma coisa ruim na escola? Alguém xinga, briga, te chama para briga, e naquele momento você não faz nada, você tem uma atitude de não revidar, mas aí de repente chega o teu pai lá na escola, todo fortão, grandão, falando assim: eu quero saber o que está acontecendo aqui com meu filho. Eu não vou admitir ninguém fazer isso com meu filho. E aí de repente você que é filho sai de dentro da escola com seu pai, tipo assim: esse é meu pai. Tá vendo aí? Eu não preciso, porque ele vai me defender. Ele vai me fazer justiça. Ele vai ter nas suas mãos o poder e a autoridade para me fazer reinar sobre esta situação. Então a ideia da igreja primitiva era que aqui na terra, aqui de maneira momentânea, eles poderiam até ser perseguidos, eles poderiam até serem maltratados, humilhados, mortos das maneiras mais terríveis, mas haveria um dia de glória para eles. E mais, esse dia de glória seria exposto para todas as nações. Estão entendendo? Glória a Deus por isso. Então essa era a ideia da igreja primitiva. Só que essa ideia, ela foi se perdendo ao longo de todo esse período da igreja. Então agora para a igreja é mais fácil dizer: não, para com isso, Cristo vai reinar conosco na terra 1000 anos. Não, gente, isso aí é algo simbólico. Isso aí é algo para a gente ter uma ideia do que possa ser o reino eterno de Cristo. Mas não é, o reino de Cristo não é isso. Entenderam? Porque que é mais fácil acreditar numa outra visão. Porque vai ser algo tão maravilhoso. Imagina, Cristo com o seu povo glorificado, porque no caso, no milênio, nós já entraremos no milênio com os nossos corpos glorificados. Eu vou explicar isso. E o restante das nações não. Eles não estarão glorificados. E nós estaremos reinando. Lembra que eu pedi para você grifar na sua Bíblia a palavra sacerdotes? Então, nós seremos reis e sacerdotes neste período, neste momento. E aí, sabe o que eu te digo mais sobre isso? A palavra fala sim acerca do milênio em várias passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ela só não está explícita com a palavra milênio, mas fala sim de um governo, de um reinado de Cristo na terra. Por exemplo, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Jeremias, capítulo 23. Abra comigo, Jeremias, capítulo 23. No versículo 5 diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel
habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor, nossa justiça. Amém? Glória a Deus. Olha só o livro de Isaías. Abre comigo lá, Isaías. Isaías, no capítulo 24. Isaías, no capítulo 24. Eu vou anotar aqui essas passagens para você depois ler. Isaías 24, versículo 21. Naquele dia, o Senhor castigará no alto as potestades do céu, e embaixo os reis da terra. Serão amontoados como presos numa masmorra, serão cerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Aqui está falando de um momento em que o Senhor vai trazer justiça. E essa justiça vai vir quando? Naquele dia. No dia. Qual dia? No dia do Senhor. Amém? Miqueias, capítulo 4. Não, desculpa, Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Já que você está em Isaías, vamos lá no capítulo 2. No versículo 4. Não, vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim, ó. Nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outreiros. Correrão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão, olha só, vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então aqui Isaías está profetizando acerca do milênio. Ele está falando como que vai ser nos dias do milênio. Certo, gente? Agora, para a gente poder encerrar, deixa eu explicar aqui como que funciona essa visão dispensacionalista. Que é uma visão pré, porque acredita que Jesus vai voltar antes do milênio. Jesus vai vir para inaugurar o milênio. Só que tem um problema. A visão dispensacionalista acredita que existe diferença entre Israel e igreja. Eles acreditam que são dois povos de Deus, duas alianças que Deus fez. Então é diferente Israel da igreja. Eles acreditam que há uma diferença entre vinda de Cristo e arrebatamento. Eles acreditam que sejam dois momentos distintos. Eles acreditam que a vinda, que é chamada de parousia no grego, e arrebatamento, que é chamado de harpazo no grego. Então eles acreditam que pelo fato de a vinda, todas as vezes que na Bíblia fala, a palavra vinda no original é parousia. E quando a Bíblia fala sobre arrebatamento,
a palavra original seja harpazo, eles acreditam que há uma diferença entre as duas coisas. E aí, por causa disso, eles, na verdade, acabam pregando 3 ressurreições. Eles acreditam em 3 ressurreições. A primeira seria de Cristo. A segunda ressurreição seria dos santos no arrebatamento. E a terceira ressurreição seria dos mártires da tribulação na vinda de Jesus. Vou explicar. 1 Coríntios 15, vamos abrir lá? 1 Coríntios 15, eu ainda vou ter um pouquinho de tempo, eu vou conseguir explicar isso aqui para vocês. 1 Coríntios 15, vamos abrir lá. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. Eles vão dizer assim, a partir do verso 23. Desculpa, 22, diz: pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí o verso 23, eles interpretam da seguinte maneira: cada um, porém, na sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí o verso 24, então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e enquanto houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse verso 25, eu quero que você grifa ele aí, que nós vamos voltar nele. Então, eles explicam da seguinte maneira: deixa marcadinho em 1 Coríntios e volta lá para Apocalipse 20. Pastora, está meio confusa, não estou entendendo nada. Você já vai entender. Calma aí, tem paciência. Então, eles explicam da seguinte maneira: Cristo foi o primeiro a ressuscitar, por isso ele é chamado ele é chamado de primogênito dos que dormem. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. E porque nós cremos nele, nós também seremos ressuscitados. Então eles dizem, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Aí a segunda ressurreição vai ser no arrebatamento. Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, vai dizer. Então, vamos abrir lá, para você poder ler. Que tem gente que está acompanhando a gente desde agora, né? A gente já falou muito sobre esse texto, mas é sempre bom a gente estar lendo ele de novo. 1 Tessalonicenses 4. Verso 15. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não passaremos na frente dos que estão dormindo. No caso aqui, os que dormem são os que estão mortos. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então eles acreditam que vai haver ressurreição nesse momento do arrebatamento, mas não vai ser para todos os mortos em Cristo. E é aí que mora para nós o perigo, porque quase fica bem na beiradinha assim de uma heresia. Por quê? Eu vou explicar por quê.
Porque se eu acreditar que nessa segunda ressurreição aqui não ressuscitam todos, e aí, quando o texto de 1 Coríntios que nós lemos fala assim, e os de Cristo na sua vinda, então eles acreditam assim, que essa terceira aqui, ó, essa terceira ressurreição é para os santos que passaram a tribulação e morreram, e aí eles vão ser ressuscitados quando Jesus voltar. Porque lembra que eles falam que arrebatamento é uma coisa e vinda é outra? Então, só que tem um problema nisso, porque a Bíblia não fala de 3 ressurreições. A Bíblia fala de 2. Quer ver? Vamos voltar lá para o texto de Apocalipse, capítulo 20. Porque daí, no caso, teriam que ter 4 ressurreições. Porque está faltando a ressurreição ainda dos ímpios. Entenderam? Aqui, 1, 2, 3 ressurreições dos salvos, né? E ainda está faltando a 4ª ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Então, aí, por isso que eu falo que já beira uma heresia, porque a Bíblia não dá margem nenhuma para que venhamos a acreditar que haverá 4 tipos de ressurreição. Veja bem, o texto de Apocalipse, ele deixa bem claro no verso 6. Desculpa, no verso 5. Os outros mortos, porém, não reviveram. Não reviveram até que momento? Até o final do milênio. Entende? Então, o milênio está acontecendo. Eu vou fazer o desenho aqui para vocês ficar mais fácil para vocês entenderem. Segundo o que nós estamos lendo aí, no texto de Apocalipse, a ordem dos fatos seria da seguinte maneira. Jesus, a vinda do Senhor, Jesus vem nas nuvens, certo, gente? Jesus está vindo, a igreja está aqui. A igreja está aqui. Certo, gente? Só que tem os mortos. Vamos colocar aqui os mortos deitadinhos. Certo? Os mortos. Nossa, que desenho, né, gente? A Bíblia está dizendo que nós não iremos passar na frente dos que estão dormindo, dos mortos. É necessário que esses mortos, o que aconteça com eles? Que eles primeiro ressuscitem. Eles precisam primeiro ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Com os nossos corpos glorificados. E então, juntos, encontraremos com o Senhor nos ares, ou nas nuvens, que é o que o texto bíblico diz. Certo, gente? É o texto que nós acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 15 ao 18. Isso é o que está na Bíblia. E aqui em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 4, ele vai falar assim: eu vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, que não adoraram a besta, e não receberam um sinal, nem na sua testa, nem na mão, e eles reviveram, ou seja, eles ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo? Aí ele dá ele abre um parênteses e diz assim: os outros mortos, quem são os outros mortos? Os ímpios. Esses ainda estão guardadinhos lá, eles não vão reviver ainda. E aí, para que não haja dúvida nenhuma, ele vai dizer:
esta é a primeira ressurreição. Quando ele diz a primeira ressurreição, é porque para os salvos, esta é a única ressurreição. Primeira e única ressurreição dos salvos, dos que estão em Jesus. Por que que ele vai dizer isso? Porque os outros mortos irão ressuscitar no final do milênio. Então aqui houve a ressurreição. Começou o milênio aqui, ó. Começou o milênio porque Cristo vem com a igreja e inaugura o milênio. Certo, gente? Depois desse fato. E aqui depois, no final do milênio, Satanás vai ser solto, porque a Bíblia diz que ele está preso com um propósito. Se você ler lá em Apocalipse 20, vai dizer que o propósito dele estar preso é para que ele não engane mais as nações. Significa que ele estava solto para enganar as nações. Mas agora, durante o milênio, ele vai ser preso para que não mais engane as nações. Mas aí ele vai dizer assim, ó, mas depois disso, depois do quê? Depois do milênio, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E aí no versículo 7 vai explicar por que ele vai ser solto. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Estão entendendo? Então ele vai ser solto, vai enganar as nações. As nações vão cercar o arraial de Deus, a cidade santa, mas Deus vai fazer com que fogo do céu os consuma. Aí olha o que vai começar a acontecer. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Junto com quem? Lá no lago de fogo e de enxofre já vai estar a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta é o que vai inaugurar o lago de fogo e de enxofre. Depois o diabo vai ser lançado lá. E aí depois, o que a Bíblia diz que vai acontecer? O juízo final. Por quê, gente? Quem ressuscitou aqui, ó, na primeira vez, ele não vai entrar no juízo final para ser julgado, no sentido de que há uma chance dele perder a sua salvação. Não, isso não é possível. Esse juízo final é para quem? Verso 12. E viu os mortos. Quem são esses mortos? Aqueles que ele tinha falado anteriormente, que ainda não tinham ressuscitado, ou seja, os ímpios. Então, nesse juízo final, quem que vai ressuscitar? Os ímpios. Por quê? Abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Então, esses livros que são abertos são o livro das obras. E as obras desses ímpios vão testificar o porquê que o nome deles não estão escritos no livro da vida. Entende? Não é uma situação em que eu serei salvo pelas minhas obras. Porque a Bíblia diz que isso não é possível. A Bíblia diz, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Mas esse livro das obras, eles serão abertos para que aquelas obras testifiquem o porquê que o nome deles não estão escritos no livro da vida. E aí vai dizer, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além. Essa palavra além, vai ter um dia que eu vou só falar sobre isso, que na verdade esse além, ele é traduzido de maneira errada, porque ele simboliza o Hades, que é o mundo dos mortos, né? A morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte
e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, por causa que esta é a segunda ressurreição, a segunda ressurreição é para quê? Para condenação. Então, essa condenação vai ser a segunda morte, que é a morte eterna. Entenderam agora, gente? Então, a Bíblia não dá margem para que venhamos a falar que existam mais do que 2 ressurreições. Isso não é possível. Não tem como isso acontecer, a não ser que haja uma distorção dos textos bíblicos. Mas se eu for olhar nos textos, eu só encontro 2 ressurreições. A primeira e única, que é na vinda do Senhor, que é no arrebatamento, porque é o mesmo evento. E a segunda ressurreição, no final do milênio, que é o julgamento desses ímpios aqui, ó. Quantos estão entendendo? Diga amém. E só para a gente terminar, lembra que eu falei que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nos fará reinar com ele. Por isso que fala assim, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer, 1 Pedro, vamos ler lá para a gente encerrar. 1 Pedro. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, vai dizer: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou para das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia! Não existe 2 povos de Deus. Não existe 2 noivas de Cristo, Israel e igreja. Não existe. Existe um povo de Deus. Existe uma geração eleita. Uma nação santa. Amém? E nós seremos no seu reino reis e sacerdotes. Por isso que nós lemos lá no Apocalipse 20. Ele fala, eu vi tronos. E assentado nesses tronos, aqueles que terão poder para julgar as nações. Ou seja, nós estaremos em glória com o nosso Senhor. E nesse dia vai ter valido a pena cada uma das vezes que nós dissermos não para as coisas deste mundo, para vivermos uma vida com Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Amados, esse assunto do milênio não está esgotado. Tem muita coisa para falar sobre ele. Na próxima terça-feira, nós vamos continuar falando sobre ele. Se você tem alguma dúvida, me mande a pergunta. Me mande a pergunta para que eu possa estar respondendo para você na próxima terça-feira. Amém? Tem muito mais coisa para a gente falar sobre o milênio. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te dizer, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, porque antes não tinha nenhuma chance da gente ser nada. Ninguém dava nada por nós, Senhor. Ninguém nos valorizava, Deus. Na verdade, Pai, nós éramos dignos de morte eterna. Mas o Senhor nos alcançou com teu poder e misericórdia. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então,
Senhor, nós nos lançamos aos teus pés e te dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém e glória a Deus. Aleluia. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Com certeza você gostou. Amém? Deus nos trouxe crescimento nessa noite, conhecimento, e nos capacitou para tomar posse da promessa. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Quero te agradecer pela tua participação, pela participação da tua família. Quero já te lembrar que na quinta-feira nós estaremos de volta com o culto Gerando Fé. Deus já preparou, já tem algo especial já esperando por nós na quinta-feira. Então, em nome de Jesus, querido, convide outras pessoas para participar desse culto. Compartilhe essa live com as pessoas que você ama. Amém? Não é nem com as pessoas que você conhece. Você ama alguém, ama de verdade. Então, no nome de Jesus, compartilhe com ela, porque com certeza ela vai ser muito abençoada através dessas palavras. Amém? No nome de Jesus. E no domingo nós teremos o culto de celebração da família, 7h30 da noite. Fique já preparado. Eu não sei como que ficou o decreto do nosso prefeito em relação à pandemia, mas no nome de Jesus, querido, 7h30 tem bênção de Deus esperando por nós no domingo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente poder orar. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo restante da semana, em nome de Jesus, pelos irmãos. Quero orar hoje pelos irmãos que estão participando da campanha de 40 dias de jejum. Amém, glória a Deus, no nome de Jesus, aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre a vida do meu irmão, sobre a sua família, sobre a sua casa. Meu Deus, e que o Senhor venha ao encontro dele, Pai, trazendo graça, trazendo misericórdia. Meu Deus, trazendo o socorro que ele necessita, trazendo as respostas, Pai, trazendo as soluções que ele precisa nesse momento, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor supre a nossa necessidade, segundo as tuas riquezas em glória. Então, no nome de Jesus, meu Deus, cumpre essa palavra em nós, cumpre essa palavra na vida do meu irmão, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Quero colocar a vida, meu Deus, dos irmãos que estão participando, ó Deus, desse desafio, 40 dias de jejum, movendo no sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos para que ele seja fortalecido agora, para que ele seja cheio, ó Deus, da tua graça, da tua bênção, da tua unção, Senhor, no nome de Jesus. Eu sei, meu Deus, que ele tem tido guerras por causa desse jejum. Eu sei, meu Pai, que ele tem sido afrontado às vezes, ó Pai, por causa desse jejum. Eu sei, meu Pai, que provavelmente ele já deve ter tropeçado em algum momento, Senhor, se não, quase tropeçou, Senhor Deus, porque a guerra realmente tem sido forte. Pai, que tu tenha misericórdia de nós, que tu tenha, ó Deus, misericórdia de cada um que está engajado nessa campanha, e que o Senhor fortaleça, e que o Senhor renove as forças, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqueles que estão enfermos, nós repreendemos agora a enfermidade, no nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai, que tu, ó Deus, que também se chama Jeová Rafá, porque tu é o Senhor que sara. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre cada um agora, meu Deus. Em nome de Jesus, aqueles que estão com Covid, que estão com câncer, aqueles que estão se recuperando, meu Deus, Pai, de um acidente,
aqueles que estão gripados, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus, todo mal. Senhor, também quero, meu Deus, no nome de Jesus, levantar um clamor especial, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, ó Pai, da Lenice, Senhor, e do seu filho, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, ó Deus, cremos na cura dele, Pai, nós cremos na restauração total, meu Deus, da vida dele, Senhor Deus, no nome de Jesus. Ele já ficou, ó Deus, mais de 2 meses hospitalizado, saiu sem a necessidade de fazer a cirurgia, Pai, que os médicos disseram que ele tinha que fazer, meu Deus, e retomou a sua vida normalmente, Senhor. Meu Deus, e agora, Pai, só porque, meu Deus, a sua família iria celebrar um culto em ação de graças pela sua cura, meu Pai. Meu Deus, de repente ele volta a ter sintomas novamente. Senhor, nós não aceitamos. Como igreja, nós nos colocamos na brecha, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos pela vida, ó Deus, do filho da Lenice, pela vida do Pablo, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que ainda hoje, Senhor, a gente possa receber boas notícias a respeito dele no nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai, quero te agradecer também, Senhor, no nome de Jesus, pela vida das nossas lideranças, Senhor. Meu Deus, nós temos ouvido e visto muitas situações. Meu Deus, muitas contendas uns com os outros, muita politicagem, muita, Senhor, tramóias. A gente tem visto muitas coisas acontecendo, Pai, e nós não podemos fazer nada. Ou melhor, o que podemos fazer é orar, Pai, e enviar até eles, ó Deus, uma palavra de bênção, Pai. Uma palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos na brecha para que Satanás não entre nessa situação. Não coloque as suas mãos sujas, não se aproveitem. Nós abençoamos o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito aqui em Cuiabá e a prefeita, Senhor Deus, de Jaciara. Nós declaramos os céus abertos sobre eles em nome de Jesus Cristo, Pai. E clamo, meu Deus, para que haja um avivamento na nossa nação. E oro, Pai, para que haja luz sobre a nossa nação. No nome de Jesus. Em cada setor, em cada, Deus, área, meu Deus, em cada, ó Deus, órgão, no nome de Jesus que haja luz. No nome de Jesus, e o que está escondido venha à tona, para que haja conserto, para que haja, Senhor Deus, no nome de Jesus, justiça do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, continua conosco. Abençoa o nosso, ó Deus, o restante da nossa semana. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ao nosso encontro com graça, com misericórdia e com excelentes notícias. Em nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família. Que o nome do nosso Deus seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça até quinta-feira no culto Gerando Fé, em nome de Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor,
A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada